Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui desse módulo 3, de explorando habilidades. Mas por que explorando habilidades? Justamente porque ao explorar nossas habilidades, a gente vai descobrir nosso tipo de aprendiz para poder retirar o máximo possível do aprendizado de idiomas. Não importa que idioma você esteja aprendendo, é bom a gente sempre ter em mente que essas habilidades têm que ser exploradas. Então, começando essa segunda aula, a gente tem que colocar em mente que as coisas não acontecem por acaso. Então, cada coisa no seu tempo. E aprender idiomas leva tempo, é uma coisa que leva tempo. Uma das coisas necessárias para o aprendizado de idiomas é a paciência. Por mais que você esteja aprendendo de maneira consistente e gradual, não se esqueça de ter paciência. Sem paciência, você pode perder ainda muito mais tempo. A gente sabe que é uma coisa que vai demorar, não vai acontecer da noite para o dia. Tem muita gente, muitos cursos por aí, falando de intensivões, aquele intensivo de uma semana para destravar o seu inglês. A gente vê mais isso sobre inglês, francês, espanhol. As pessoas querendo vender cursos, né? E para isso elas disponibilizam uma semana de intensivo, dizendo que nessa semana a pessoa vai destravar o idioma. Na verdade, essa semana ela consegue, no mínimo, ou no máximo, né, conseguir entender um pouquinho da metodologia que o curso vai ser disponibilizado. E esse curso vai demorar anos para você aprender. Só que eles usam uma técnica que funciona a um curto período de tempo. E essa técnica faz com que a gente ache, a gente pense que vai conseguir destravar assim de uma forma mágica. Só que isso não acontece. Na verdade, a gente tem que explorar nossas habilidades para descobrir a maneira mais rápido que a gente tem de aprender. Por isso que eu digo que esse curso aqui, a importância desse curso não é ensinar um idioma específico, mas sim te dar a possibilidade de você aprender qualquer idioma de maneira natural e mais fácil. Entendeu? Então vamos aqui. Uma das coisas para a gente ter paciência, né, quando a gente fala isso, é justamente na hora da gente escolher materiais. Como foi dito nas primeiras aulas, a gente tem que começar com materiais bem simples. E naquele site que eu havia falado para vocês, né, no link.com, lá está dividido já iniciante 1, iniciante 2. As aulas do iniciante 1, elas são curtas e são bem práticas e são bem elaboradas justamente para pessoas iniciantes. Então, quando a gente fala assim, para a gente ter paciência, não querer ir com muita pressa, uma das coisas é não escolher um material avançado no início. Para quem não sabe, tem muita gente que já passou por isso, sobre entender mesmo um idioma diferente, começar a entender. A gente tem que colocar em mente que o idioma, ele, por ele ser dinâmico, ele pode ser falado e usado de maneiras diferentes. Então, para um total iniciante, eu tenho um exemplo aqui que é muito simples. Vou escrever aqui para vocês. Isso aqui a gente tem que passar, a gente obrigatoriamente tem que passar por essas etapas. Se a gente não passar por essas etapas, a gente vai até aprender, só que a gente vai ficar meio perdido de vez em quando. A gente não vai aprender assim de uma maneira consistente. Por exemplo, pegando inglês aqui com exemplo, tem a frase que fala bem assim, ó. I, I am going go home. I am going to go home. Essa é uma frase para iniciantes, bem iniciantes mesmo. Porque com o passar do tempo, a gente vai ver que as pessoas não falam assim. Mas só que se a gente não aprender essa frase, que as pessoas não usam, a gente não vai entender o conceito de como ela vai se transformar, até se transformar num negócio, numa frase mais curta e mais difícil de ser compreendida. Por quê? Porque a gente não vai compreender a frase se a gente não entender primeiro esse contexto aqui. Aqui está dizendo, essa frase quer dizer eu vou para casa. Eu vou para casa. Só que, na verdade, ela é escrita assim.
A maioria das pessoas não falam desse jeito. No meio do aprendizado, você vai ver que tem umas variações, tem mudanças, tem contrações, tem junções de palavras. E essa frase aqui é uma frase muito simples. E mesmo ela sendo uma frase simples, muita gente que aprendeu, sabe legal aqui essa frase, I am going to go home, não vai entender quando essa frase mudar um pouquinho, que ela vai mudar assim, ó. Coloquei até maiúsculo aqui pra gente. Falta um N aqui. Pra gente ver melhor, né? Aqui, essa frase tava I am going to go home. Ela vai ficar I'm gonna go home. I'm gonna go home. Essa aqui é uma frase meio intermediária. As pessoas já usam essa frase no dia a dia, nas ruas. Só que ela ainda tem muita modificação, ainda tem uma modificação enorme ainda. E se a pessoa não passar pela primeira etapa e depois saber que essa frase pode se tornar isso, ela jamais vai saber que ela pode se transformar em uma terceira via ainda de entendimento. Gente, essas frases, isso não acontece somente no inglês. Isso acontece em todos os idiomas. Claro que uma criança, o papai, quando está ensinando a criança a falar, ela vai falar, eles vão ensinar dessa maneira aqui. Mas quando a pessoa já está na idade adulta, que já começa a desenvolver a sua habilidade de fala, ela tem a maneira de falar, porque nós seres humanos, nós somos preguiçosos mesmo ao falar, então a gente procura diminuir o máximo possível aquele momento da fala. Então, essa frase aqui, ela chega no ponto de ficar assim, ó. Aí, ó. I'm gonna go home. Então, imagina só a frase, tanto que ela mudou. I am going to go home. Depois, I'm gonna go home. Depois, I'm gonna go home. Entendeu? Aí, ó. I'm gonna go home. I'm gonna go home. Tirou, ela sumiu um monte aqui dessa frase. E ainda existe uma maneira mais que diminui mais ainda. Só que essa outra maneira de diminuir mais ainda, a gente vai encontrar nos rappers, o pessoal que canta rap, que canta muito rápido, eles ainda mudam isso aqui. E aí não vem ao caso colocar aqui agora, porque é muito ligado com gírias, aí pode até confundir a cabeça de quem está começando a aprender agora. E para a gente chegar a querer decifrar gírias e coisa desse tipo, a gente tem que entender, passar por todas essas etapas para depois a gente chegar nesse material mais avançado, que são as gírias, os ditados populares, essas coisas, né? A gente já vai pegando assim o que for disponível, o que a gente for encontrando nos nossos áudios, nos nossos textos que a gente está aprendendo. Porém, esse negócio mais avançado, como gírias, palavrões, vocês vão ter que aprender palavrões no idioma que vocês estão aprendendo. Tem um monte de coisa que a gente tem que descobrir por nós mesmos. Não vai ser um professor, você não vai encontrar isso em curso nenhum. E também um professor não vai te passar da maneira que você precisa aprender. É uma coisa que você tem que aprender por você mesmo. Se uma pessoa passar para você, ela vai passar de uma maneira que não vai ser entendível da maneira que tinha que ser. É muito dinâmico o aprendizado de idiomas. Por isso a importância de você pegar um método que te ensine a aprender e desenvolver o seu próprio jeito de aprender, seu próprio método. E é justamente isso que esse curso está passando aqui. Ele está trazendo ferramentas para você saber que uma pessoa jamais vai aprender de maneira totalmente plena fazendo um curso de um idioma. Na verdade, essa pessoa vai ao curso de idioma, ela vai pegar aulas lá, ela vai achar que está aprendendo lá, só que na verdade, quando ela estiver fazendo o dever de casa, solitário, aquele negócio, aquela pesquisa em casa, é ali que essa pessoa vai estar aprendendo. Essa pessoa não vai estar aprendendo na escola. Na escola, ela vai apenas demonstrar o que ela aprendeu e tentar fortalecer o que ela aprendeu, usando o método que ela
sozinha está desenvolvendo e muitas vezes desenvolvendo um método inconscientemente. O aprendizado de qualquer coisa, não precisa ser somente de idioma, ele não se dá através de um professor, através de um curso. O aprendizado é uma coisa individual, é uma coisa solitária. A pessoa vai estar escrevendo, vai estar ouvindo, vai estar testando coisas diferentes, métodos diferentes, maneiras diferentes de fixar aquilo na sua memória. E então, a escola, o curso, isso apenas fortalece e, para alguns casos, nem mesmo fortalece, faz enfraquecer aquele aprendizado. Porque a pessoa vai estar com um ritmo legal de estudo, aquela vontade, aquela dedicação para aprender alguma coisa. Aí pode até comentar o que está fazendo em casa e pode chegar algum professor e falar que aquele negócio não vai funcionar, que tem que ser desse jeito. Sabe como é que são os professores? Os professores, eles acreditam que eles são a base de tudo. Eu não estou falando mal aqui de professores, porque eu sou professor de inglês, mas eu me recuso a dizer que os métodos tradicionais funcionam, porque não funcionam. E até existem uns métodos intermediários aí agora que estão lançando agora, que mesmo assim eles estão forçando os alunos a acreditarem que eles não vão conseguir nada sem um professor. E isso, é claro, pode ajudar algumas pessoas, bem como pode atrapalhar algumas pessoas também. Então vamos descer mais um pouco. Ó. Existem muitos experts em idiomas que dizem por aí na internet que se você souber as 2.000 palavras mais usadas, né, assim, no caso do inglês, né, como referência, você já conseguiria se desenvolver em alguma situação usando esse idioma estrangeiro. Muitos deles falam que você já conseguiria falar já quase que fluentemente com essas 2.000 palavras. Olha só, esses experts aí. Só que é o seguinte, você pode até conseguir desenvolver se você conseguir as suas 2.000 palavras. Por que eu falo as suas 2.000 palavras? Porque cada pessoa tem seu próprio vocabulário, tem seu vocabulário mais pessoal. Então, se essa pessoa chegar ao nível de desenvolver essas 2.000 palavras que ela é acostumada já a usar no seu próprio idioma, ou então que é envolvido com a vida dessa pessoa, coisa que é muito difícil, viu, gente? Você aprender 2.000 palavras no idioma, sendo que aquelas 2.000 palavras são as palavras que você é acostumado a usar. Isso é muito difícil. Mas caso a pessoa conseguisse, ela realmente ela conseguiria ter uma conversa, não uma conversa fluente, mas ela conseguiria já um nível bem legal mesmo no idioma que estava estudando. Então, de fato, existem essas palavras mais importantes, mas com apenas 2.000 palavras eu digo que não é suficiente para desenvolver uma simples conversa. Não é suficiente, a não ser que venha o caso daquelas palavras que sejam as suas palavras. Então, lembra quando falamos do preconceito? Aquele negócio que a gente falou na aula passada, né? Que é um conceito preconcebido de uma ideia, ou de uma pessoa, ou de um fato que a gente está vendo ou prestes a ver. Isso é, se você estiver conversando com algum colega, essas 2.000 palavras, elas serão suficientes para uma conversa, porque você já terá uma ideia do que pode ser dito de maneira bem simplória. Mas se for alguém desconhecido, o nível de compreensão entre esses interlocutores aí cai a quase zero, porque você não sabe as palavras que aquela pessoa costuma usar, você não sabe sobre os assuntos que aquela pessoa entende. Então, imagina, você vai entrar num bate-papo com alguém que você não conhece, o nível ali de compreensão entre os dois vai cair a quase zero. Ainda mais se as duas pessoas tiverem com essa ideia das 2.000 palavras. Ah, eu sei as 2.000 palavras, então vamos conversar. Não vai sair conversação ali. Justamente por isso, porque 2.000 palavras tem que ser das duas pessoas. Entendeu? E sem contar que uma pessoa pode saber 2.000 palavras do vocabulário dela e você pode saber 2.000 palavras do seu vocabulário. O que não vai encaixar. Vai que as 2.000 palavras não tem nada a ver, as 2.000 palavras da pessoa, não tem nada a ver com as suas 2.000 palavras. Então não vai encaixar, não vai ter conversação, não vai ter nada. Então, a quantidade de palavras necessárias para uma conversação é de pelo menos umas 7.000 palavras. Mas calma aí, pessoal, 7.000 palavras, mas tem uma maneira da gente diminuir drasticamente o número de palavras. Até chegar nessas 2.000 palavras, mas não é bem assim do jeito que esses que se dizem especialistas falam por aí.
Aí, ó, porque quando estamos aprendendo um idioma estrangeiro, nós não sabemos, pelo menos no início, quando realmente temos todos os sentidos da palavra aprendida, sem contar que existem as palavras de leitura, como a gente tinha falado antes, né? Palavra de escrita e de leitura. Aqui a gente vai falar só palavra de leitura, porque a gente pode aumentar o número dessas palavras. É claro que as palavras de escritas são palavras que a gente também consegue escrever, só que a gente tem que pensar um pouco, a gente tem que usar a cabeça um pouco, pensar sobre o sentido da palavra. Quando a gente está escrevendo, a gente tem esse tempo de escrever, né? A mesma coisa de quando a gente está no meio de uma conversa, que a gente tem frações de segundos para saber o que a pessoa falou. A gente está escrevendo, não, a gente consegue buscar palavras na mente da gente, a gente para pensar um pouco. Por isso que a gente está falando palavras de leitura e palavras de escrita. Do mesmo jeito que a gente está lendo, a gente lê uma palavra que a gente não entende nada, a gente vai e volta na frase de novo, a gente consegue buscar um sentido, né, uma ideia daquela palavra. Então, existem as palavras de leitura e as palavras de fala. As palavras de fala são aquelas palavras que já são nossas, que a gente já, em frações de segundos, a gente já entendeu aquela palavra. Então, a gente já consegue usar ela oralmente. Aí, ó, para você ter um bom nível de conversação, os assuntos que você domina, existe o lance dos assuntos que a gente tem que dominar para a gente conversar. Até mesmo no nosso idioma, a gente só sabe se desenvolver numa conversação se a gente estiver falando num assunto que a gente já domine. Aí, ó, seria necessário umas 7.000 palavras no seu vocabulário. Quer dizer, 3.000 palavras de fala e 4.000 palavras de leitura. Como assim 3.000 palavras de fala? Ó, essas 3.000 palavras de fala, a gente teria que saber essas 3.000 palavras, mas usar, a gente já expressar essas palavras, falando no meio de uma conversação, em frações de segundo, a gente já desenvolver essas 3.000 palavras. Vendo? De 2.000 palavras, subiu para 3.000 palavras. Só que só essas 3.000 palavras não seriam necessárias. A gente ia ter muita dificuldade ainda. Então, para isso, vem as palavras de leitura. E são, mais ainda, são 4.000 palavras. 4.000 palavras de leitura. Só que a palavra de leitura, ela é muito mais rápida da gente identificar do que a palavra que a gente usa só para escrever. Palavra de escrita. A de escrita a gente ainda consegue entender, só que a palavra de leitura, a gente já consegue ver, ouvir, escutar um áudio, um discurso de alguém, a gente consegue entender todo o discurso e a pessoa vai falar super bem, a gente, caramba, como essa pessoa fala bem, ela sabe se desenvolver legal, ela usa palavras legais na hora da conversação, a gente entendeu as palavras legais. Só que na hora que a gente vai conversar, dá um branco naquelas palavras, a gente não consegue usar aquelas palavras. A gente consegue usar até o mesmo sentido, a gente fala sobre o mesmo assunto, só que a gente vai repetir muitas palavras, a gente não vai ter muitos sinônimos, a gente não vai ter palavras conectivas legais, igual as palavras que aquela pessoa usou, só que a gente vai desenvolver a mesma conversa apenas de uma maneira mais pobre. Mas só que essas palavras, pelo fato da gente entender plenamente aquela pessoa falando, ela se torna uma palavra de leitura. E elas vão auxiliar a gente na hora de uma conversação. Porque por mais que a gente não consiga falar, mas a gente vai entender. Agora sim, vamos imaginar os dois interlocutores ali numa conversa. Cada um tem essas 7.000 palavras, 3.000 palavras de fala, 4.000 palavras de leitura. O que vai acontecer? Eles vão conseguir conversar. Porque o mais importante numa conversação não é você falar bem, é você entender o que aquela pessoa está falando. A partir do momento que você entendeu o que a pessoa está falando, você vai desenvolver uma maneira ali para falar. Você vai conseguir, você vai gesticular. Você pode até pegar um pedaço de papel, escrever, fazer um desenho ali. Vai sair uma conversa ali, de qualquer jeito. Agora imagine, se você não entende o que a pessoa está querendo falar, e a pessoa também não entende o que você está querendo falar, e não tem conversação de maneira nenhuma. Então, o mais importante é entender, é você ouvir e entender ainda mais do que você falar. Claro que quanto mais você ouve e entende, mais sua habilidade de fala vai sendo desenvolvida. Como a gente está no processo de aprendizagem, tudo é válido. Então, quais são essas palavras de fala e de leitura? Vamos aqui. Palavras de fala. São as palavras indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer tipo de conversação. E você precisa saber. Exemplos aqui, ó.
todos os artigos, se houver, tá falando se houver porque existem idiomas que não existem artigos. Mas no caso do português, espanhol, francês, o inglês, existem artigos. Então a gente não tem que saber alguns, a gente tem que saber todos. Ainda mais porque eles são poucos. A gente tem que dominar todos os artigos. Então, na hora que a gente estiver ouvindo os nossos áudios, a gente vai ali estar aprendendo e a gente aprende isso inconscientemente. Os artigos são aprendidos inconscientemente. Quanto mais a gente escuta, mais a gente vai identificando padrões e a gente vai saber que aquilo ali é um artigo. Entendeu? Aí todas as preposições, se houver, porque existem idiomas que não têm preposições também. Alguns verbos porque os verbos são infinitos, quase que infinitos, vamos dizer assim, mas a gente vai passar a nossa vida inteira e a gente não vai usar todos os verbos existentes, nem no nosso idioma. Imagina no idioma estrangeiro. Algumas conjunções são bem poucas, só que, como eu tinha falado antes, as conjunções servem muito para ilustrar as frases, para não deixar as frases repetitivas, não deixar as frases monótonas, aquele negócio fica meio esquisito, você repetir muito. Então as conjunções elas servem para juntar frases dependentes, né, uma frase que depende da outra para dar um sentido, bem como juntar frases independentes. Frases, quando você vai falar uma expressão bem longa, você vai usar conjunções no meio para fazer uma articulação, mas não possivelmente para juntar essas frases. Então as conjunções a gente não precisa saber todas. Com o mínimo de conjunções a gente já consegue desenvolver a conversação que a gente deseja. Com algumas só. É claro, existem umas mais importantes e umas menos importantes. Mas as mais importantes a gente tem que saber e elas são muito poucas. E alguns substantivos. Os substantivos, eles são infinitos mesmo, aí não tem fim. Substantivo é tudo que a gente tem em nossa volta. Na verdade aqui, eu estou falando com vocês na frente do computador, eu estou usando um microfone, tem lâmpadas aqui acesas, então cada coisa dessa é um substantivo. Então a gente não precisa saber de todos, mas a gente precisa de conhecer aqueles mais próximos da gente. E a gente pode substituir substantivo por qualquer outra coisa na hora de uma conversação. Então eles não são tão importantes, mas só que eles se tornam tão importantes porque eles são muitos. E tudo à nossa volta é substantivo. Então a gente tem que saber pelo menos o básico. As coisas que a gente tem em casa, as coisas do nosso trabalho, as coisas naturais que acontecem, que estão relacionadas com o substantivo. Essas coisas. Essas são as palavras de fala. A gente vai saber. A gente tem que saber muito sobre isso. Sobre essas palavras de fala. Aí vem as palavras de leitura. As palavras de leitura são necessárias. São palavras necessárias para a conversação. Ao ponto de serem compreendidas. Mas que você ainda não tem muita. Mas que você ainda tem muita dificuldade em reproduzi-las. Isto é, o uso dessas palavras é tão frequente quanto as palavras de fala. Realmente, esse uso das palavras é muito frequente, mas pelo fato de você não usar essas palavras no seu idioma materno, ela fica um pouco escasso lá da mente. Ela vai sumir, de vez em quando ela vai aparecer. Ela vai surgindo aos poucos, você vai aumentando. Na verdade, a gente vai transformando palavras de leitura e escrita em palavras de fala. E isso tem um processo bem demorado se a gente não usar uns exercícios práticos para a gente trazer mais facilmente essas palavras para a nossa fala. Aí, ó, mas você já, como diz, né, elas são encontradas frequentemente, você já as encontrou nos seus textos e áudios, com certeza você já vai ter que ter passado por elas para se tornarem palavras de leitura e de escrita. Então, você já passou pelos seus textos e áudios aprendidos, quer dizer que você já ouviu, toda vez que você ouvir, você vai saber o que significa. E você sabe que apesar de você conhecê-las, quando estiver ouvindo, você sabe que não consegue expressá-las de forma oral e imediata. Então, para isso a gente vai ter que transformar, buscar elas da palavra de leitura, de escrita, para a palavra de fala. Essas palavras são palavras encontradas até mesmo no nosso idioma materno. A gente tem muitas palavras de leitura. Quem aí já não leu um livro e já entendeu o livro
e achou aquela frase bem legal, que tem palavras mais difíceis. A gente entendeu as palavras. Só que a gente não usa, a gente não consegue usar, por mais que a gente tente. Nossa, eu vou usar palavras difíceis hoje no colégio ou no trabalho, com os colegas, vou falar de uma maneira mais intelectual. Aí na hora que a gente está conversando, dá um branco, ela some. Por quê? Porque a gente tem que fazer um treinamento para colocar essas palavras no nosso vocabulário. A gente conhece, mas ela ainda não está no nosso vocabulário. É um exemplo assim entendido. Aí muitas vezes entendemos uma frase inteira pelo sentido da conversa, mas não entendemos caso essa frase fosse dividida em palavras. Aí se a gente nós pegássemos essas palavras e dividissem, e viesse alguém com uma palavra dessa difícil, até mesmo no nosso idioma, e pedisse o significado dessa palavra, a gente não ia saber o significado. Mas dentro de um contexto, a gente entende plenamente. Isso é a potência do aprendizado através de contexto, porque ela vai trazer significados para a gente. O contexto traz significados para a gente. Aí por isso, um dos pilares do aprendizado autodidata de idiomas é não tentar decorar ou se atentar a palavras isoladas. A gente tem que buscar sempre palavras contextualizadas. Mas antes de prosseguirmos, temos que saber como tornar as palavras de leitura em palavras de fala. Vamos exemplificar aqui. Vamos usar... É errado aqui. Vamos exemplificar. A gente lendo muito, a gente consegue encontrar essas palavras e meio que separá-las. A gente vai admirar as palavras, falar, caramba, eu queria aprender essa palavra, eu quero usar ela no meu vocabulário. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reflexão, a gente vai refletir com nós mesmos. Se a gente usa essa palavra no nosso idioma, ou uma palavra equivalente, que tenha um sentido parecido, a gente vai ter que refletir isso. Se a gente não usar no nosso vocabulário, no nosso português, a gente vai ter uma dificuldade maior de falar essas palavras. Não vai ser impossível de a gente falar, mas nós vamos ter uma dificuldade de falar essa palavra. Porque a gente não usa uma palavra similar, uma palavra equivalente no nosso idioma. O que a gente pode fortalecer como? A gente pode fortalecer usando a palavra equivalente no nosso idioma. A partir do momento que você for conversar, você vai conversar com alguém, você vai fazer uma explicação, se você estuda ainda, vai estar na escola, você vai colocar uma palavra similar no meio da sua conversa. A palavra que você quer aprender naquele idioma, mas só que você vai falar em português uma palavra equivalente. A partir do momento que você coloca essa palavra no seu idioma natural, fica muito mais fácil de você aprender ela no idioma que você está aprendendo. Então, você vai escrever essas palavras que vocês estão querendo aprender. A partir do momento que a gente escreve também, isso vai fixando na nossa memória. A gente passa a usar as palavras. Quem escreve muito e lê muito tem um vocabulário bem mais expandido, bem mais, digamos, rebuscado, erudito, aquele vocabulário que fala diretamente com aquele público que está ligado com aquele tema. Por quê? Porque essa pessoa, ela lê muito, ela escreve muito, então ela tem uma habilidade de fala bem melhor do que a pessoa que não lê e não escreve. A pessoa que não lê e não escreve tem um vocabulário simples. Esse vocabulário simples, ele é bem fácil de ser aprendido em qualquer idioma. E a gente aprende ele, a primeira coisa que a gente aprende é esse vocabulário simples. Só que a gente vai sentir necessidade de expandir esse vocabulário. Quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente não quer falar simplesmente bem simples. A gente quer falar o idioma e de uma maneira legal. Então, aconselho começarem a ler e escrever, mesmo que não seja no idioma. Vamos desenvolver um vocabulário melhor no nosso idioma e trazer isso para o aprendizado de idiomas. Assim a gente vai enriquecer nosso vocabulário mais facilmente e com uma facilidade bem maior. Bom, a gente tem que identificar nos textos palavras que você deseja usar e ainda não sabe. Assim, se você estiver lendo o texto já no idioma que você está aprendendo, aí você vai identificar facilmente essas palavras. Na primeira leitura você já vai ver que essa palavra você não usa um equivalente no seu idioma. Depois, você vai ver que você teve uma dificuldade maior de compreensão. Você teve uma dificuldade de pronúncia, aquela palavra de pronunciar, né, na hora que você estiver lendo. Que é bom a gente ler em voz alta.
coisa que eu não tinha falado para você. Eu já tinha falado, mas bem no comecinho, toda vez que a gente estiver lendo, o ideal é a gente ler em voz alta. Claro, você pode ler também, só no sentido, se você estiver num ambiente que você não possa fazer a leitura em voz alta. Mas o ideal é que você, assim que você puder, sempre que puder, né, leia em voz alta. Aí você vai criar situações. Esse lance de criar situações está bem repetitivo, mas é o que vai funcionar. É uma coisa, é o mais poderoso aqui do exercício. É você criar situações, você escrever situações, você ler as situações, você falar depois. Você vai tentar colocar na mente aquela situação e você vai falar a situação. Mesmo que seja no nosso idioma, você tem que ter essa situação para depois que você fizer a tradução para o idioma que você estiver estudando, essa situação já está fixada na sua memória. Aí a palavra vai ser muito, as palavras vão ser muito mais fáceis de serem adquiridas pelo seu vocabulário. Então você vai escrever usando as palavras. Já vimos em outra aula, né, como criar situações em português, então traduzir no Google Translate e então treinar o speaking. Então, agora nós vamos fazer a adição de palavras nas nossas situações criadas, assim criando novas situações. Já existe, já falamos sobre aquelas palavras de gatilho de memória que tem que ser adicionadas. Já falamos das situações, tem que ser coisa do nosso dia a dia. Se não for do nosso dia a dia, a gente tem que criar situações de maneira engraçada, que seja divertida, o nosso cérebro se acostumando e querer realmente aprender. Então a gente vai colocar agora palavras que não necessariamente precisam ser aquelas palavras, aqueles phrasal verbs, aquela citações qualquer, coisa assim. Não, a gente vai pegar palavras que a gente deseja também colocar no nosso vocabulário. Então a gente vai pegar essas palavras que a gente quer enriquecer nosso vocabulário e vamos colocar também nessas situações. Essas situações têm que ser feitas, se não for diariamente, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. E você não precisa fazer uma e largar de mão, largar de lado e fazer outra. Você pode ficar enriquecendo aquela que você está fazendo. Você vai enriquecer aquele, vamos dizer, esse texto, né, que depois vai ser lido, depois vai ser falado e depois vai ter mais coisa ainda com esse texto. Esse negócio a gente vai só aumentando a intensidade. Lembrando que não vamos deixar de lado o principal, que é pegar textos em inglês ou no idioma que você estiver estudando. Depois, a gente vai escrever. Nunca vamos deixar um texto sem escrever. A gente vai escrever. A gente vai fazer o download do áudio. A gente vai passar o dia ouvindo. Vamos juntar com outros áudios. A gente vai fazer as revisões na hora certa, no tempo certo, sem se esquecer da curva do esquecimento. A gente vai fazer tudo isso. Isso aqui uma incrementação. Por que a gente já tem que começar a incrementar o aprendizado? Porque a gente não vai ficar só ouvindo e entendendo. A gente vai chegar a hora que a gente vai ter que saber formular frases, saber falar. Então, se a gente não começar, enquanto a gente está desenvolvendo nossa habilidade de escutar e entender, numa frequência diferente, um idioma diferente, com gramática diferente, estruturas diferentes, se a gente estiver entendendo só e ouvindo e entendendo, o que vai acontecer? A gente vai virar falantes de outros idiomas mudos. E a gente não vai conseguir desenvolver nossa fala. A gente vai entender tudo, mas não vai conseguir desenvolver a nossa fala. Por isso que existe a importância desses exercícios. E para isso nós precisamos de quê? Usar situações que nos interessam. E aquelas outras coisas que a gente tinha falado. Além de tudo isso, a gente tem que usar um dicionário de definições. Mas dicionário é coisa chata, tem palavras isoladas para estudar. Não, pessoal, eu estou falando aqui do dicionário de definições. O dicionário de definições é como se fosse um dicionário feito naquele idioma para pessoas que conhecem já aquele idioma. Você não vai pegar um dicionário de traduções. O dicionário de traduções não funciona. Ainda mais porque nós temos uma coisa muito mais poderosa que é o Google Translate. Ele traduz muito melhor do que muitos dicionários e tem uma maneira mais, você pode escrever ali na hora, você não vai ficar folheando. Então, esse dicionário que a gente precisa é o dicionário de definições,
Porque esse dicionário, ele vai falar o que significa aquela palavra. Ele não vai traduzir aquela palavra, ele vai falar o que significa aquela palavra. E com isso, você além de estar sabendo o que significa aquela palavra, você ainda vai aprender novos vocabulários. Você vai aprender novo vocabulário ali, palavras que você não sabia. Porque quando a gente está aprendendo uma coisa através de outra, a gente aprende, muitas vezes a gente aprende a outra coisa e não aprende aquilo que a gente está querendo realmente aprender. Então isso é só uma coisa que vai reforçar. Esses dicionários de definições, eles são online. Você digita lá, dicionário de definição, no idioma que você quiser que vai aparecer. Existe de todos os idiomas. Na internet você só digita que vai aparecer. Até mesmo em idiomas que não usam um alfabeto conhecido. Pra gente, tá bom? Esse dicionário, tá vendo? Ó, são encontrados em qualquer idioma. Lembrando que essas palavras devem estar entre as palavras que entendemos parcialmente, só que ainda não somos capazes de usá-las em uma conversa. Uma outra coisa importante, a gente não vai pegar palavras totalmente desconhecidas e colocar nesse exercício. A gente não pode fazer isso. Tem que ser palavras que a gente se deparou com elas, nos nossos textos, com áudio. Tem palavras que a gente deseja usá-las, que a gente já viu alguém usando, que a gente sabe identificá-las, sabe mais ou menos algum contexto delas, mas que a gente não conhece elas plenamente. Essas palavras que vão ser usadas, que elas vão ser mais fáceis. Assim, nós vamos buscar essas palavras do nosso vocabulário de leitura e de escrita para o nosso vocabulário de fala. E a gente vai pegar essas palavras e a gente vai usar. Eu peguei aqui um exemplo, digamos que a gente não conheça essa palavra aqui, audience. A gente não conheça, mas só que a gente sabe, ó. You need to know your audience so you can use the specific vocabulary. Então, digamos que a gente não conheça essa palavra. O que a gente vai fazer? A gente pega essa palavra, vai no vocabulário de definições, e a gente vai dar uma lida lá. A gente pode até escrever também a definição dessa palavra no nosso caderno. Vamos arrumar um jeito, né, de deixar umas páginas para fazer isso. Depois a gente pode formular uma frase. Se a gente já tiver um pouco avançado, já sabendo desenvolver uma frase, se for colocar no meio daquelas frases, daqueles textos que a gente estiver escrevendo, já tiver passado pelo Google Translate, já tiver feito aquela tradução, a gente já pode já estar usando já em inglês, já pode estar formulando frases em inglês. Eu acredito que muitas pessoas, depois da segunda semana, já vai ter uma capacidade de estar formulando frases em inglês e adicionando algumas palavras. Caso não consiga, a pessoa vai continuar com aquele esquema de fazer em português, colocar lá, ver a tradução, traduzir, escrever a tradução e treinar a falar, sem se importar com a gramática, se está correta ou não. E o lance da gramática, está correto ou não, a gente vai descobrindo naturalmente com o tempo, com o passar do tempo. Essa frase está dizendo, ó, in order to be confident to talk with people, you need to know your audience so you can use the specific vocabulary. Quer dizer que para se sentir confiante, né, para falar com as pessoas, você precisa saber conhecer o seu público. Então você pode usar um vocabulário específico para essas pessoas. É uma frase só para, digamos que não tinha outro exemplo, eu peguei esse exemplo aqui. Tá bom? Aí existe esse aqui em order também, e quer dizer de maneira que, para que. Na verdade, traduções ao pé da letra não existe em idioma nenhum. Isso é de acordo com o contexto que você vai entendendo. Por isso que eu dei aqui o exemplo do dicionário de definições. Esse dicionário de definições, ele vai fazer a gente querer aprender a palavra, mas a gente não necessariamente precisa saber a tradução. A gente vai saber o sentido daquela palavra, o que ela realmente significa. As pessoas que sabem tradução instantânea, elas estudam muito para isso. Elas estudam bem mais do que quando você quer aprender um idioma. É muito natural você ver uma pessoa fluente, que fala fluente no idioma, aí tá passando na televisão, um filme, alguma coisa, e essa pessoa ela vai entender e ela não vai conseguir traduzir para você, porque para buscar o sentido
naquele momento é muito difícil trazer aquele sentido. A pessoa entendeu, a pessoa riu da piada, só que ela não consegue traduzir aquela piada para você. Isso acontece muito com as pessoas, com pessoas fluentes mesmo no idioma. Isso é normal, viu, pessoal? Esse negócio de tradução ao pé da letra não pode estar na sua cabeça. Se tiver na sua cabeça, você vai ficar sofrendo, tentando traduzir, tentando colocar sentido, um sentido material ali, um sentido da sua língua. Isso vai acabar fazendo você aprender de uma maneira errada. Você vai aprender uma língua, você vai saber as palavras, mais ou menos sentido, mas na hora de você formular frases, você vai querer formular frases usando palavras daquele idioma e a gramática do seu idioma. Isso não vai funcionar. Então, a gente tem que tirar da cabeça que a gente vai traduzir aquilo para alguém. A gente não vai traduzir aquilo para alguém, a gente tem que entender. Entender é uma coisa, traduzir é outra. Muitas vezes, para a gente trazer uma tradução que seja entendível em outro idioma, a gente tem que mudar totalmente o sentido daquela frase. A gente vai mudar o sentido, a gente vai trazer outros exemplos. A gente não vai usar o mesmo exemplo. Por isso que existe aquele lance da gente sentir o idioma. A gente só sente o idioma quando a gente tira da cabeça esse lance de tradução ao pé da letra. Então, coloca na cabeça, na hora de estiver fazendo esse exercício, se não, algumas palavras não combinarem, você não vai prestar atenção, não vai ficar martelando ali a sua mente com essas palavras que não combinaram. Você vai só saber que aquilo significa aquilo. E repita aquilo, vai repetir aquilo pensando naquilo que significa. Que logo, logo, você vai ver que realmente faz todo sentido. Muitas vezes, uma frase em outro idioma, a gente descobre que ela faz mais sentido do que no nosso próprio idioma. A gente fala, nossa, no nosso idioma esse negócio parece tão maluco, e antes eu falava com uma clareza tão grande, e agora eu sei que faz mais sentido nesse idioma do que nesse outro idioma, que no meu idioma. A gente acaba descobrindo até isso quando a gente aprende mesmo a sentir o idioma que a gente está estudando. Aí, ó, outra coisa que podemos fazer com essa técnica é treinar frases difíceis. Agora vamos ver aqui vamos usar essa mesma técnica, mas para frases difíceis. O que eu quero dizer com frases difíceis? Frases difíceis são aquelas frases que, além de ter palavras difíceis, ela tem uma estrutura totalmente inversa do que a gente está acostumado. E a gente acha que a gente vai ter que decorar palavra por palavra. E a gente vai ter que fazer aquilo na mente na hora que for conversar. A gente vai ter que falar, não, primeiro vem essa palavra, depois vem essa, vem essa, vem essa. Não. Na verdade, a gente... não sei se vocês já perceberam, quando a gente está acostumado a ler há muito tempo, a gente bate o olho na frase, a gente não precisa ler palavra por palavra. Muitas frases a gente lê a frase inteira com 2 segundos, a gente bate o olho e lê uma frase inteira. Por quê? Porque a gente colocou aquele padrão no nosso cérebro. A gente já colocou o padrão e a gente consegue colocar qualquer padrão no nosso cérebro com muito esforço, né? Mas a gente consegue, pelo menos no início. No início precisa de muito esforço. Mas com o passar do tempo, esse esforço vai se diminuindo. Depois acaba até de uma maneira bem natural, sendo bem compreensível. Então vamos aqui, essas palavras difíceis, né? Tem uma frase aqui em inglês que é I crackles agonizing smile. E essa frase quer dizer o sorriso angustiante do espantalho. Olha só como é que começa, né? E no A, é um artigo, mas a gente não vai se apegar a isso. Aqui é só para dar um exemplo, para a gente ver como seria difícil se a gente fosse pegar esses padrões. Aí vem um sorriso, 2 aqui, agonizante do espantalho. Olha a diferença aqui, ó. Aí vem a crackles agonizing smile. A gente pode treinar isso aqui trocando as palavras aqui. A gente vai trocar palavras. A gente pode colocar coisas do nosso dia a dia aqui. A gente pode colocar o sorriso agonizante de outro negócio, de outro negócio. Pode ser o sorriso legal de alguma coisa. Tem outro exemplo aqui. Vamos ver aqui, ó. Aí. The scare clowns agonize smile. Eu já peguei aqui, coloquei, ó, clown. Já coloquei palhaço, já coloquei e já troquei aqui também. Em vez de eu colocar o artigo indefinido aqui, eu coloquei um artigo definido. Aqui já é o sorriso agonizante do palhaço
assustador. Eu ainda aumentei aqui mais, ó. Ainda coloquei assustador. Pode ver aqui, aí tem a sequência, né? Que vem 1, 2, 3, 4. Quer dizer, na verdade tem isso aqui também, ó. 4, 5, 6. Mas aqui, como é uma partícula conjunta, né? Que vocês vão aprender isso quando tiver. Muitas pessoas já sabem disso, que isso aqui é ensinado na escola, desde o 5º ano. Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu acrescentei essa palavra, troquei um artigo definido por um artigo, o indefinido por artigo definido, e ficou o mesmo sentido aqui, ó. Aí continuou aqui, ó, ficou, ó, o sorriso agonizante do palhaço assustador. A gente pode trocar essa frase também, colocar, ó, The beautiful woman's interesting smile. Beautiful woman's interesting smile. A gente pode colocar aqui, ó, o sorriso interessante da linda mulher. Entendeu? A gente vai invertendo, trocando. Aí, ó, The nice beggar's angry smile. Aí o sorriso legal do mendigo feio. Aí vem. Pois é, pessoal, isso aqui a gente pode ir trocando de maneira da maneira que a gente quiser. A gente pode inventar alguns. Pode usar com coisas do nosso dia a dia. E aí a gente vai seguindo em frente, vai treinando, colocando essas frases difíceis no meio do nossos como é que fala? Dos nossos textos que a gente vai escrever, isso aí, a gente vai desenvolver alguma coisa para a gente ler, para a gente ficar relendo, e com o passar do tempo, essas frases vão ficando super fáceis, a gente vai colocando elas na cabeça de maneira super fácil. Mas para isso a gente tem que fazer esse exercício de, no mínimo, assim, umas 3 vezes por semana. Eu aconselho fazer todos os dias. Se não fizer todos os dias, você faz um texto só e você vai aumentando ele, vai colocando coisas novas, para futuramente você ter aquilo tudo na cabeça. Você vai saber como é que vai falar aquela sequência de frases, aquela frase difícil. Você vai ouvir pessoas falando assim. Você vai ouvir no meio dos textos, quando vier no texto daquele que você estiver ouvindo nos seus áudios, você vai identificar imediatamente. E tudo começa assim. Você não parar para começar, pelo menos assim, com 1 mês, 2 meses, a fazer esse exercício aqui, ele vai fazer falta. Você vai sentir necessidade de fazer esses exercícios. Não, isso aqui não é coisa para você aprender no meio de uma conversação com o professor, aquelas aulas professor cara a cara, online. Você não vai aprender isso aqui. Ninguém vai passar isso para você. Você vai ter que aprender sozinho. E se você não começar a treinar com essa maneira, com esse método agora, você vai sentir falta e você vai pensar. Se eu tivesse começado há 1 mês atrás, hoje eu já estaria sabendo. E é coisa que a gente aprende em 1 semana, você já está com isso aqui mais internalizado. Entendeu? Não é uma coisa tão difícil que vai demorar muito tempo. Se você usar ela dentro de um contexto, que você mesmo criou esse contexto, que você está acostumado a ouvir todo dia, isso vai ficar bem fácil. E você pode também pegar a frase. Você pode pegar a frase que você criou. Você coloca no Google Translate. Você pega a frase que você criou. Você coloca no Google Translate. E você pode gravar o áudio do Google Translate. Numa aula mais para frente, eu vou fazer completo. Quando tiver todas essas técnicas de usar, da gente criar situações, e acrescentar palavras que a gente quer aprender, frases difíceis, gatilhos de memória. Quando tiver todo pronto essa técnica, eu vou passar para vocês como a gente vai gravar isso direto no nosso celular. A gente vai gravar, a gente vai converter para MP3 e a gente vai adicionar esses áudios nos nossos áudios do dia a dia de escutar. Nem precisa ser convertido. Na verdade, a gente pega o celular mesmo, pode colocar na caixinha de som do computador
e gravar. Você vai ouvir em casa, você vai ouvir onde você quiser, gravando diretamente do celular. Eu fazia muito isso, que na época eu não entendia de computador, como fazer conversão de som, eu estava estudando. Então o que eu fazia? Eu pegava, criava meus textos, gravava com o celular assim na caixinha de som do computador, e eu ia pro meu trabalho ouvindo aquele áudio. Quando eu chegava em casa eu já estava pronto para ir falar aquilo. Eu chegava na frente do espelho, já falava todo aquele texto. E assim eu ia só aumentando até chegar no texto de um negócio bem legal mesmo. Já estava pronto já para falar. E consegui mudar, além de conseguir mudar durante a fala, eu já mudava, já trocava palavras durante a fala. E isso vai acontecendo de maneira gradual. E dentro de uns 3 meses você já vai estar falando, já vai querer se desafiar, conversando com pessoas, usando essa técnica aqui, que ela é muito eficaz. Pois é, pessoal, chegamos aqui ao final, né, dessa aula. Espero que vocês tenham gostado, aprendido alguma coisa. Se não aprenderam, é só assistir de novo. Vamos dar uma caprichada aí nos textos que vocês inventarem. Que não tem que ser totalmente inventado, mas eles podem ser inventados. Vocês vão adicionar essas frases difíceis só quando vocês se depararem com elas nos seus áudios. Não vão buscar frases difíceis agora no começo, e nem de maneira aleatória. Ela tem que estar incluída dentro dos seus textos para ter um sentido mesmo de aprendizagem. Então, até a próxima aula. Fique com Deus. Até lá.